Instituto de Física da URGS completa 60 anos em 2019. Referência em ensino, pesquisa e extensão, o Instituto vem acompanhando, durante a sua trajetória, as maiores descobertas na ciência, no Brasil e no mundo. No Simplifísica de hoje, a professora Naira Balzaretti, diretora do Instituto, conta um pouco dessa história de 60 anos. Boa noite a todos, muito obrigada pela ilustre audiência. Falar sobre os 60 anos do Instituto para essa ilustre audiência sentada aqui me deixa encabulada, né? Então eles fazem parte da construção dos 60 anos. Ainda bem que tem pessoas jovens que querem saber dessa belíssima história do nosso Instituto. Então agradeço ao Cristiano, agradeço ao Centro Cultural pela parceria, por liberar esse lindo espaço aqui para as nossas palestras esse ano. Tem um catálogo de palestras, tá? Ali fora tem os folderzinhos, vai ser aqui no planetário. Então hoje eu preparei uma apresentação especial para os nossos 60 anos. Eu estou no Instituto há 40 anos, então eu não peguei o berço dele, mas enxerguei toda a construção ao longo da história. E a apresentação que foi montada foi um paralelo da história da física, a história do mundo, né, e a história do nosso Instituto. 60 anos é nenê perto da história da ciência, é um bebê. Então a gente tentou fazer um paralelo aqui. Então, há muito tempo atrás, né, quase 300 anos, a parte da física clássica, a mecânica, o estudo do movimento da Lua, do Sol, dos planetas, no século XVII foi muito bem estabelecida, né, com Newton e Galileu como ícones dessa época. Depois, no século XIX, a parte de eletricidade e magnetismo também, com equações de Maxwell fechando todo um trabalho experimental. Então, no final do século XIX, aparentemente, toda a física clássica estava muito bem estabelecida, com bases muito sólidas para explicar aqui do nosso dia a dia. Funciona até hoje. E à medida que os óculos foram melhorando, chegando no século XX, logo no comecinho, algumas coisas... Primeira década do século XX, de 1900 a 1910, alguns fenômenos começaram a ser observados com maior detalhe, tu vai melhorando os óculos, prestando mais atenção na natureza, e os fenômenos não conseguiam ser explicados pela física clássica, né? Então a física no século XX teve um desenvolvimento extraordinário, basicamente olhando para o interior da matéria, para os átomos, elétrons, núcleos e para a imensidão do universo, né? Então algumas achados aqui, personagens, personalidades. Einstein, né, com a sua teoria da relatividade, movimento browniano, efeito fotoelétrico, logo em 1905, tentando explicar fenômenos que a física clássica não conseguia explicar. Depois, a terceira lei da termodinâmica, carga e massa do elétron foram medidos, determinados no início do século XX apenas. E a primeira anã branca, né, que é um tipo especial de estrela, foi observado no espaço. Então, na primeira década do século XX, alguns fatos marcantes já aconteceram. O que estava acontecendo aqui, né, em Porto Alegre, na URGS? Nesse mesmo período, a Escola de Engenharia estava sendo fundada 4 anos antes. Em 1896, surgiu a Escola de Engenharia. Nela já se tinha um gabinete de física. Tá? No relatório da Escola de Engenharia de 1909 consta um gabinete de física com laboratórios, experimentos, mas para a formação de engenheiros, né? Então a física servia como matéria para formar engenheiros, basicamente. Certo? Enquanto isso, a física no mundo continuava tentando explicar fenômenos diferentes que não tinham explicação no mundo clássico. Em 1911, por exemplo, recém estava sendo montado a ideia de núcleo atômico, modelo atômico, número atômico, né, o tamanho do átomo. Também a supercondutividade tinha sido observada pela primeira vez em 1912, difração de raio-x. Aqui Einstein expandindo a sua teoria da relatividade geral. A ideia de buraco negro já começou a surgir nessa década. Então, são vários avanços científicos muito relevantes nessa época. Na década de 20, a mesma coisa. A década de 20 é marcante pela mecânica quântica, né, que é uma mecânica diferente, probabilística, diferente da mecânica clássica, que é necessária para explicar o mundo microscópico. A vida de um elétron não é possível de descrever com a mecânica clássica, com as leis de Newton. É preciso uma mecânica diferente. Então, o Schrödinger conseguiu resumir todo um trabalho de 20 anos de experimentação e teorias. Princípio da exclusão de Pauli, muito relevante.
Descoberta a composição do Sol, em 1925. Né? Aqui o princípio da incerteza, a teoria do Big Bang estava surgindo nessa época, né? E a expansão do universo. Então, essa década de 20 e 30 aqui foi bastante rica em mudança de paradigma, de enxergar a natureza, de explicar os fenômenos. E tem uma frase aqui em cima do Heisenberg, né? Apenas poucos sabem o quanto a gente precisa saber para saber que a gente sabe muito pouco. Né? Então, realmente, a gente não sabe nada. Né? A gente continua estudando sempre para aprimorar o conhecimento. Então, a década de 20, 30, mecânica quântica, princípio da incerteza, teoria do Big Bang, extremamente rica em conhecimento. O que estava acontecendo no mundo nessa década de 40? Certo? O que estava acontecendo no mundo nessa época? A Guerra Mundial. Né? Então, a Segunda Grande Guerra Mundial. Um fenômeno absolutamente impressionante, com a bomba atômica, né, energia nuclear, e também estava surgindo o primeiro computador digital, na década de 40. Certo? Então, o que estava acontecendo em termos de descobertas nessa época de 30 a 40? Obviamente, muita coisa relacionada com energia nuclear. O nêutron foi descoberto em 1932, e aí fissão nuclear com prótons, fissão nuclear com nêutrons, fissão nuclear de núcleos pesados, né, basicamente energia nuclear lá dentro do núcleo, no fundo da matéria, lá no minúsculo dela, e também no espaço. Né, primeira fonte astronômica de rádio foi descoberta também nessa época, e a ressonância nuclear magnética, novamente envolvendo o núcleo dos átomos. E aqui, esse pesquisador disse que pensa que os físicos são que nem Peter Pan, eles não crescem nunca e nunca perdem a sua curiosidade. Então, isso basicamente é ser físico. O que estava acontecendo aqui? Em 1934, foi criada a Universidade de Porto Alegre, reunindo escolas que já existiam, foi criada a Universidade de Porto Alegre. E do ponto de vista de pesquisa em física no Brasil, né, foram dois marcos relevantes nesse mesmo ano. Primeiro, a visita desse físico alemão ao Instituto Nacional de Tecnologia no Rio, e desse físico russo, então, o Bernard Gross e o Gleb Watagan, na USP. Aqui, físicos pesquisa. Né? Então, Rio de Janeiro e São Paulo começaram antes a interagir com físicos pesquisadores internacionais para começar a desenvolver a pesquisa em física, enquanto aqui, na nossa universidade, a física era utilizada como base, né, disciplina básica para a formação de engenheiros. Década de 50, passada a Segunda Guerra, nós tivemos o suicídio do Getúlio Vargas, Kubitschek assume a presidência do Brasil. Enquanto isso, lá na Europa, eles estavam inaugurando o grande acelerador de íons, já em 1954. Aqui tem uma tecnologia absurda para acelerar núcleos, acelerar elétrons, prótons, para colidir, para observar fenômenos de reação nuclear, basicamente. Então, tem muita engenharia, muita física, eles já estavam inaugurando lá. E, ao mesmo tempo que a União Soviética e Estados Unidos estavam iniciando a corrida espacial com os seus satélites, né, lançados como um desafio aqui para a ciência, obviamente com objetivos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia. Então, é um avanço bonito porque ele reúne conhecimento, né, ciência e tecnologia, melhorar os óculos para explorar diferentes escalas do universo. Continua a física viva, na década de 40, transistor. Né? O primeiro transistor foi montado em 1947 e ele revolucionou, né, todo o Vale do Silício está baseado no conceito nesse dispositivo, obviamente aí era centimétrico, hoje em dia é nanométrico, mas que está em absolutamente todos os equipamentos eletrônicos. E também, na parte da física hard mesmo, a elerodinâmica quântica, com o Feynman e colaboradores, explorando melhor ainda a mecânica quântica, o comportamento dos elétrons e das partículas do núcleo. Então, continua viva a física. O que está acontecendo aqui no Brasil nessa década? A Universidade de Porto Alegre passa a ser a Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, sem o F, né? E, em 1949, é criado o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, o CBPF, né, que está, então, fazendo os seus
aniversário também, seus 70 anos esse ano, com figuras ilustres como César Lattes, que dá o nome ao nosso currículo, né, José Leite Lopes e o Jaime Tiomono. Continuam os desenvolvimentos, nessa 51 a 70, fonte de raio-x cósmico, evidência experimental para a teoria do Big Bang, modelo padrão, existência de quarks lá dentro do núcleo. O núcleo tem prótons, nêutrons, dentro de um próton, dentro de um nêutron teria quarks, então tem um modelo para isso que surgiu nessa época, né? E a descoberta do primeiro pulsar, novamente, olhando cada vez mais dentro da matéria e cada vez mais longe no universo, desenvolvendo a ciência, a física. O que está acontecendo aqui? Em 51 surgem o CNPq e a CAPES, fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, através de financiamento da pesquisa, bolsas de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, aperfeiçoamento de pessoal e desenvolvimento científico, são fundamentais. E em 53, na URGS, sem o F, surge o Centro de Pesquisas Físicas, né, que foi uma iniciativa, então, de criar aqui na nossa universidade um centro de pesquisa física, e não apenas formação de professores de física. Né? Então, pessoas trabalharam muito. Eliseu Paglioli era o reitor na época, né, bastante ativo nessa formação aí dessa nossa configuração atual. Aqui está esse reitor no aniversário de 1º ano do Centro de Pesquisas Físicas. E o que era o CPF, né? O Centro de Pesquisas Físicas? Ele tinha divisões diferentes, tinha matemática e física teórica, para desenvolver a parte, né, teórica da física, mas também tinha bastante instrumentação de alto vácuo, radioquímica, eletrônica, emulsões nucleares e microscopia. Então, esse centro continha químicos, engenheiros, físicos trabalhando em laboratórios experimentais. Foi bastante intenso o trabalho aqui. Tem algumas fotos da época, então, manipulação de material radioativo. O professor Petri é uma pérola do nosso instituto, ele está com mais de 90 anos, continua indo no instituto semanalmente, dirigindo a sua EcoSport, vai lá, continua projetando circuitos elétricos, é uma simpatia. Ele gravou uma entrevista conosco de 1h20, que vai ser disponibilizada na página dos 60 anos, contando essa história antes do Instituto. O Instituto não existia aqui ainda. E ele está lá firme e construindo, né? Então, o primeiro transmissor da rádio da universidade foi construído por essa equipe, aqui lá no CPF. Painel de contador eletrônico, também construído pelo professor Petri. A linha de vácuo. Então, olhem só a sofisticação experimental da linha de vácuo construída no CPF. A parte do microscópio construído pelo Gerard Hepp, que é um físico holandês, que trabalhou no Centro de Pesquisas Físicas também. Muito bem. Então, esse centro, criado em 1953, ele formulou o terreno, né, um alicerce para o Instituto de Física, toda a parte de instrumentação muito forte, formação de pessoas, de engenheiros, de físicos. Também foi a semente para o programa de pós-graduação em Ciência da Computação, da URGS, e para o Instituto de Informática, e algumas empresas. As pessoas formadas nesse centro de pesquisa foram trabalhar na Edisa, ou fundar a Edisa, a Parcs, Digitel, Altos, mais recentemente a Novos, aí já do Instituto de Física. Né? Muito bem, chegamos em 1959 com a criação do Instituto de Física, por isso que estamos comemorando 60 anos. Instituto de Física e de Matemática foram criados no mesmo ano, são irmãos gêmeos, né? E era uma determinação do governo federal que cada universidade deveria ter um instituto para desenvolver pesquisa. Um instituto só, né? Deveria ser Instituto de Física e Matemática. E o reitor decidiu que aqui seriam 2 separados. Mas a gente é irmão gêmeo do Instituto de Matemática, nascemos no mesmo dia e ano. Tinha um planejamento para esses institutos, né, a parte arquitetônica toda elaborada. Aqui já fotos da obra no Campus do Vale. O instituto era aqui, onde fica o DECORD. Esse aqui é o Instituto de Química, o Instituto de Física era ao lado, onde é o DECORD hoje. Então, as pessoas que estão aqui, inclusive eu, estudamos, né, no Instituto de Física ali ao lado. Aqui está o desenho da fachada e aqui ao lado é o Harmonia, né, então
é a visão do prédio. Até 1985 ele ficou aqui. Em 59 surgiu o Instituto de Física. O instituto pode ser criado por decreto, mas ele não sai do papel se não houver pessoas envolvidas, né? Então tem uma série de pessoas envolvidas, 3 delas estão aqui sentadas, que construíram essa história, né? Mas 3 pessoas foram, também tiveram um papel marcante. 2 delas estão aqui representadas, o professor Darcy de Lemburg e o professor Gera Jakob. Casualmente eles nasceram no mesmo ano, 1930, professor Gera na Alemanha, professor Darcy no Brasil. Se conheceram aqui, né? Fizeram física na Faculdade de Filosofia, né? E foram para São Paulo tentar fazer um doutorado lá. Os 2 tinham um perfil de físicos teóricos. Foram tentar fazer o doutorado lá em física experimental, não gostaram, ficaram por lá. E quando foi criado o Instituto, eles foram convidados a serem professores aqui no Instituto. E, como professores, já em 1959, escreveram um texto. Você tem pensado em física? Se vocês lerem esse texto, apesar de ter sido escrito há 60 anos atrás, ele está muito atual, né? É possível tornar-se físico no Brasil e há no país oportunidade de trabalho de investigação no campo da física, né? Então eram perguntas de estudantes na época, o que fazer com física? Tenho certeza que a geração mais nova que está aqui faz as mesmas perguntas. Então, em 59 eles já tinham um texto tentando explicar essas perguntas, né? Na década de 60, o que estava acontecendo no mundo? Brasília foi inaugurada, o golpe militar, o homem pisou na Lua em 1969 e criou o WWW, lá no CERN, né? Então, tem muita coisa acontecendo. O Instituto tinha recém sido criado, né? E essas coisas todas estavam acontecendo. Lembra muito a situação atual. A gente tenta fazer pesquisa, né? O mundo está de cabeça para baixo e a gente tenta continuar seguindo o rumo certo, fazendo as coisas através da ciência. Aqui, no Instituto, em 1960, já saiu o primeiro artigo publicado, né, na Nuclear Physics, com a autoria do professor Gera e do professor Maris. O professor Maris, ele chegou no Instituto em 1959, convidado pelo Darcy e pelo Gera, num evento que eles foram no México, conheceram o professor Maris e convidaram o Maris para vir aqui passar um tempo como visitante. Ele chegou em 59 e saiu em 2010, quando ele faleceu. Então, ele ficou no Instituto, ele já era mais experiente, né? Ele é holandês, morou em vários países da Europa, nos Estados Unidos, já era um físico consagrado, e ele encarou o desafio de fazer do Instituto de Física um Instituto de Física. Determinou o que deveria ser feito, instruiu Darcy e Gera a perseguir a pesquisa, tinha noção clara de que a física experimental era muito relevante num país como o Brasil, né, tornar a física útil. Ele era físico teórico da casca, física nuclear, né, bem hard, mas acreditava nisso e ajudou a guiar os primeiros passos desse bebê recém-nascido, que seria o Instituto de Física. Em 1960, com ele já foi a primeira publicação internacional. Em 1960 também, com esse objetivo de fazer física experimental, a física basicamente era física nuclear. Eu fiz vestibular em 1982. A pergunta era, para que tu vai fazer vestibular? Física? Ah, física nuclear. Então, ainda na década de 80, a física nuclear era o ramo mais forte, justamente pela bomba atômica, pela energia nuclear, pelo apelo, né, pelo impacto. E o Instituto não era diferente, ele estava nesse meio, era física nuclear, e correlação angular é um tipo de medida nesse sentido, né, de explorar as propriedades nucleares, e esse aqui foi uma prova de conceito. Esse resultado do níquel 60 já era conhecido, já tinha sido publicado. E o desafio do Maris para Alice e para o Celso Miller, que é outra pessoa fantástica do Instituto, era: vamos tentar reproduzir o resultado. Então, aqui são os resultados originais, que concordam com o que já havia sido publicado, e essas medidas foram feitas numa mesa de correlação de madeira, né, artesanal, feita no Instituto. Então, funcionou, certo? A Alice é essa figura aqui. Fala. A bibliotecária. E esse?
Embaixo. Exatamente. Obrigada. Aliás, por favor, complementem a história aqui. Muito bem. Aqui, em 1963, a Alice já apareceu no Diário de Notícias, A Mulher na Física, uma menina, né? E muito interessante aqui o artigo dela. Meu futuro é aqui. E aí ela diz, o papel da mulher modernamente é bastante diverso do que há uma geração atrás. Temos uma responsabilidade muito mais ampla, não nos restringimos ao lar. 1963, a Alice. A figura, ela é um ser jovem eternamente. 1963, saiu o primeiro resultado publicável, então, de correlação angular experimental do Instituto. Aqui já consta o nome do professor Fernando Zavislak, que tem a veia experimental forte, né? E aqui a mesa de correlação angular já não é mais de madeira, né? Uma mesa profissional, já tem o Physics Letters, que é uma revista muito importante na área de física. Em 1966 saiu um artigo de revisão da estrutura nuclear do professor Gerhard com o professor Mares, que foi o artigo mais citado no primeiro mundo entre 73 e 78. Artigo de física do terceiro mundo, mais citado no primeiro mundo durante 5 anos. Então, aqui o foco, de novo, em física nuclear teórica. Extensão, então, a professora Maria Helena está aqui. Em 1966 já começou, né, atividades de extensão com alunos do ensino médio, formação de professores. Essas fotos são atuais, são dos nossos portas abertas, mas é para mostrar a interação, né, desse instituto, preocupado já com a formação de alunos do ensino médio, de professores. Na época era outro nome, inclusive, não era ensino médio, mas já começou em 1966 as primeiras atividades de extensão do nosso instituto. Em 67 foi a primeira tese de doutorado experimental. Notem, Instituto de Física, ele tem que fazer pesquisa. Fazer pesquisa é publicar, é orientar alunos de mestrado, de doutorado. Então, os marcos que eu estou representando aqui são aqueles que realmente mostram que a gente conseguiu fazer um instituto de pesquisas em física, certo? Primeira tese de doutorado experimental foi do professor Fernando Zavislak, em correlação angular, estrutura nuclear. O orientador dele foi o professor John Rogers, que veio para o Instituto a convite do professor Mares, Darcy e Gerhard, em 1964, ficou 10 anos aqui e ajudou a alavancar a parte de física experimental. Né? Então, ele foi muito importante nesse sentido e o Fernando foi um forte seguidor nessa linha também, até hoje contribui para a parte de física experimental do Instituto. A parte de astronomia, o doutorado em astronomia começou com a chegada do professor Edmundo, que fez seu doutorado na Argentina e veio para o departamento de astronomia. Então, começou com ele também, uma figura marcante da nossa história. Tivemos a visita de um prêmio Nobel, já em 1968, o Instituto não tinha nem 10 anos. Esse prêmio Nobel, novamente, relacionado à parte nuclear, né, transformação de um elemento químico em outro, esteve a convite da equipe da época aqui. Em 69, a primeira tese de doutorado teórica da professora Vitória, outra figura marcante da nossa história, orientada pelo professor Mares, também em física nuclear. E assim vai indo. Na década de 70, o que está acontecendo no mundo? Primeiro celular, 1973, e o primeiro computador pessoal. Isso era um computador, certo? Vamos indo. Em 1970 também o Instituto ganhou um presente, né? O Observatório Astronômico aqui do Campo Central, que é uma peça lindíssima, um museu interno fantástico. Ele foi criado em 1908 e era um instituto meteorológico, né? Ele dava a hora certa e o tempo para Porto Alegre, para a região. E em 1970 ele passou a ser órgão auxiliar do Instituto de Física. Então ele está sob a nossa gestão também. É um lugar, hoje em dia, utilizado para atividades de extensão, para visitação de escolas, para formação também de alunos de graduação. Década de 80, agora as pessoas já lembram mais o que acontece, né? Foi inaugurada Itaipu, nova Constituição, e o primeiro ônibus espacial é lançado no espaço, 1981. Continuam as descobertas na física. 74, primeira evidência experimental para radiação de onda gravitacional, efeito Hall quântico, já é uma coisa bem
específica da física, supercondutividade em alta temperatura, que é um fenômeno que ainda não tem uma explicação teórica convincente, mas que tem um potencial de aplicação tecnológica fantástico, os maglevs e pouco consumo de energia para transporte, etc. Então foi 1986. Aqui, 1983, foi inaugurado o primeiro implantador de íons da América Latina, no nosso Instituto de Física. Tem a placa de inauguração. Opa, desculpa. Então, aqui está a foto atual do implantador, mas é realmente uma estrutura tecnológica fantástica, complexa, que alimentou a construção, inclusive a transferência do Instituto para o campus do Vale. Precisava de um espaço específico. Nessa época era o professor Bernardo, eu acho, que estava na direção, então passou por isso bem de perto. Peço desculpas por contar uma história na frente de quem participou da história, então eu estou fazendo o meu melhor. Em 85 nos mudamos para o campus do Vale, mudamos de endereço, por isso a gente precisava de mais espaço, tinha toda a parte instrumental, laboratórios necessário. O campus do Vale foi realmente uma mudança necessária para a gente. Em 88 a gente teve o nosso Nobel, apesar de não ser reconhecido pela academia. O professor Mário Baibich, que é o nosso colega do Instituto, é o primeiro autor do artigo publicado sobre a magnetorresistência gigante. A magnetorresistência gigante deu o prêmio Nobel ao Albert Fert e outro colega, que esteve na URGS em 2007, mas o Mário não ganhou o prêmio, mas ele é o primeiro autor do artigo, e isso nos deixa muito orgulhosos. Então, para nós, ele é o nosso prêmio Nobel. Em 88 foi esse artigo. Década de 90, Hubble foi lançado ao espaço. O único projeto aprovado para participar do Hubble é do professor Eduardo Bica, que é do nosso instituto, e foi inventado o Google em 1998. Então, agora é só clicar que as respostas estão ali. Só que não, continuam novas descobertas. 95 foi observado o primeiro planeta fora do sistema solar. Foi observado o primeiro condensado de Bose-Einstein, seria um quinto estado da matéria. Então, novamente, olhando lá dentro na matéria ou lá longe no universo, descoberta da energia escura, da matéria escura, que é uma grande incógnita. Hoje em dia a gente conhece menos do que 5% do que existe por aí. Tem muita coisa a descobrir ainda. Então, esse conceito foi perturbador. E também a descoberta do neutrino tal, lá dentro do núcleo. Então, desde o universo até dentro do núcleo. 96, o que está acontecendo no Instituto? Inaugurado um novo acelerador, agora de 3 milhões de volts, que é o Tandetron, e o Instituto aparece, está aqui, Instituto de Física da URGS, com a sua primeira publicação na Nature, em 1996, com o professor Jornada, como coautor. 99 é criado o curso de licenciatura noturna, também uma demanda do MEC, da sociedade, formação de professores de física, que é fundamental. Em 99 é criado o Observatório Educativo Itinerante, que é uma atividade de extensão muito exitosa, que percorre o interior do estado, levando astronomia para estudantes, para professores, para a formação de pessoas. E chegamos no século XXI. Acabaram as descobertas em física? Não, continuam. 2004, conseguiram soltar uma lâmina do grafite, chamada grafeno, e caracterizar suas propriedades. Notem que isso tudo é evolução da tecnologia, da ciência, de melhorar os óculos, os equipamentos. É uma evolução paralela muito interessante, física, química, materiais, engenharia, ciência da computação, computadores, é todo mundo junto. Então, grafeno, descoberta do bóson de Higgs, que tem a ver com a origem do universo, o Big Bang. Então, foi um grande marco na ciência. Colaboração de físicos, químicos, engenheiros, ciência da computação, é ciência. Em 2015, traços de água no planeta Marte. Nossos equipamentos, nossa ciência está tão evoluída que consegue perceber esses sinais da natureza. E a detecção de ondas gravitacionais também, que é um grande marco. Notem que agora não tem mais nomes de pessoas, são grandes colaborações que descobrem as coisas. Está difícil assim, uma pessoa descobrir, não, tu precisa de um grupo de pessoas para seguir adiante nas descobertas. O
que o Instituto faz no século XXI em pesquisa, por exemplo? Como é que a gente está hoje graças a essas pessoas todas que trilharam esse caminho, que abriram esse caminho, na verdade? Nós temos vários grupos de pesquisa, né, eles vão passar por aqui. Então, análise de dados lá do CERN, a gente pega dados de lá e analisa aqui. Astrofísica, técnicas experimentais, espectroscopia de elétrons, espumas semicondutoras, partículas de altas energias, interações fundamentais, física estatística, altas pressões, átomos ultrafrios, nanoestruturas, sistemas eletrônicos correlacionados, física de plasmas, novos estados da matéria, dos quarks ao cosmos, física matemática, físico-química de superfícies, tudo são grupos existentes, né, com pessoas trabalhando, publicando, formando alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica nessas diferentes áreas hoje em dia, que começou com a física nuclear. Fluidos complexos, implantação, magnetismo, microeletrônica, nanomateriais, sistemas topológicos, teoria de redes, sistemas complexos, supercondutividade, Mös-Bauer, ótica e laser. Desde 2014 nós temos um convênio firmado entre a URGS e o CERN, lá do grande acelerador. A professora Maria Beatriz é a coordenadora, Rafael Pezzi e Gustavo participam, eles uma vez por ano passam um período lá no CERN. E essa peça aqui foi construída por uma empresa aqui de Cachoeirinha, a Usimode, sob encomenda do CERN, para ser instalada lá no detetor. Já fizemos 2 dessas peças que estão sendo testadas lá, na parceria. O ensino de física também, professor Moreira, é um marco nacional e internacional no desenvolvimento do Instituto, do ensino de física, desde os primórdios do Instituto, né? Então, essa também é uma veia muito forte. E atualmente a gente tem mestrado e doutorado em ensino de física no Instituto. O número de publicações, que é uma das métricas usadas para medir a pesquisa realizada, então, por década aqui, né, a primeira década, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta década. Aos 60 anos, então, entre 2.250 artigos aqui publicados pelo time do Instituto, que obviamente também cresceu em número, né? Na parte do ensino, em 2010, com o Reúne, até então existia o curso de Física, bacharelado, e Física licenciatura, noturna e diurna. Com o Reúne, criou-se 4 bacharelados, materiais e nano, Física computacional, Astrofísica e bacharelado em pesquisa básica, além da criação do curso de Engenharia Física. Então foi um grande passo aqui, né, mudança de paradigma do Instituto. Depois de 8 anos reavaliando o sistema, chegamos à conclusão de que materiais em nano e física computacional não tinham densidade e procura suficiente para manter esses cursos, eles foram fechados. Por outro lado, astrofísica e engenharia física deram muito certo, têm atraído excelentes alunos, então eles continuam ativos. Então hoje a gente tem astrofísica, pesquisa básica, engenharia física e licenciatura. Então também se renova no oferecimento de ensino de física. Em 2014, o nosso primeiro engenheiro físico da URGS, o Lucas, que é uma figura, né, já é empreendedor, já tem empresa, é muito querido, foi o nosso primeiro engenheiro físico da URGS. E em 2018, as licenciaturas foram totalmente remodeladas, por uma nova cara, modernizadas. Conseguimos 3 novas vagas em função do esforço da Congrade e do núcleo docente estruturante das licenciaturas. Extensão. Eu estou falando do século XXI, né? A professora Maria Helena está aqui, tem a vida dela trabalhando nisso, com belíssimas consequências. No ano 2000, foi inaugurado o Observatório Astronômico do Campus do Vale. Em 2005, o Laboratório Itinerante, que hoje não existe mais, mas a ideia é um caminhão, né? Na verdade é a caçamba de um caminhão, lá, uma carreta, com experimentos de física que varriam o interior do estado também para divulgar a física para as escolas. Em 2012, Aventureiros no Universo, Meninas na Ciência em 2013, que é bastante atuante também, Astronomia Juruá, então tem várias ações de extensão. Aqui tem exemplos, né, o pessoal da astronomia com indígenas no interior do estado, as cidades visitadas pelo Observatório Itinerante, né, varre todo o estado, inclusive fora dele.
Sempre participamos do Portas Abertas, é um momento muito rico no Instituto, né, mostrar o que a gente faz lá para a comunidade. São cerca de 200, 300 participantes da comunidade e mais de 1000 visitantes, é muito denso. Fronteiras da Ciência, né, que é um programa de rádio, que foi listado como um dos 10 podcasts que tem que ser assistido pela Globo, né, Cristiano, que foi o jornal Globo colocou Fronteiras da Ciência como um dos 10 mais que tem que ser ouvido. É muito interessante, o professor Jefferson Arenzon que coordena. Simplifísica, essas palestras em parceria com a URGS TV. Então, grava essas palestras, edita muito bem e fica disponível no YouTube, no canal 15 da NET, é um programa de extensão também. E o Centro de Referência em Ensino de Física, o CREF, que é um portal de perguntas do mundo inteiro, com milhões de perguntas e respostas sobre física. O professor Fernando Lang, que está por trás e coordena essa parte também. Em 2018, o professor Alan Brito conseguiu uma parceria com a Fundação Carlos Chagas e Unibanco para o projeto Acotirene Quilombo Ciência, né, também para divulgar astronomia para comunidades de periferia. Em termos de inovação, como é que a gente está hoje, como é que o Instituto está? Eu cito aqui 2 exemplos. O primeiro é a inovação, o Centro de Tecnologia Acadêmica, é algo criado no Instituto em 2012, coordenado pelo professor Rafael Pezzi. É um centro, os alunos vão lá, desenvolvem projetos, tem vida própria, software livre, sistema aberto, é uma coisa alternativa e os alunos aproveitam muito, crescem muito, já foram premiados em diversas instâncias com o CTA. E a incubadora tecnológica da URGS, a Estia, que é uma parceria entre o Instituto de Física e a Escola de Engenharia. Então, a gente atua na esfera de inovação também. Equipe. Novamente, nada disso faz sentido se não for para a formação de pessoas e se não houver pessoas que façam isso acontecer. Então, algumas fotos aqui antigas, né? Provavelmente vocês se encontrem aqui, né? São pessoas. Hoje nós somos 102 docentes, 60 aposentados, 51 servidores técnico-administrativos e mais de 700 alunos de graduação e pós-graduação, né, que formaram e continuam formando esse instituto. Vários eméritos na nossa lista, vários membros da Academia Brasileira de Ciências, vários premiados com o prêmio da L'Oréal, né, com a ordem da Gran Cruz do Mérito Nacional, ou coisa parecida, que é a distinção máxima para cientistas no Brasil, que é o presidente da República que entrega. Então, nós temos vários agraciados no nosso hall de colegas. Aqui, em 2018, foi entregue o título de funcionária emérita para a Zuleika, que é a nossa bibliotecária, e aqui está representado explicitamente para dizer que também os servidores técnico-administrativos do Instituto são fantásticos, vestem a camiseta e fazem a diferença, permitem que esse motor continue acelerando para o futuro. 2019. O que aconteceu em 2019? Foto do buraco negro. Imagem. Novamente, um esforço, né? São 8 observatórios espalhados pelo planeta para captar muita informação, que o computador tem que digerir tudo isso e mostrar essa imagem que saiu na mídia semana passada, todo mundo viu. Isso é uma constatação de uma teoria, de uma hipótese que deu certo. E nessa teoria, a professora, nossa colega, a professora Thaisa Bergman, do nosso instituto, em 1993, tem um artigo muito citado, onde ela prevê a existência de um buraco negro no centro de uma galáxia. Então, são só previsões, né, e quando se consegue fotografar essas previsões, torná-las realidade, realmente é um grande marco para a física, para a astronomia. Ela também recebeu o prêmio da L'Oréal, em Paris, okay, mas o Instituto estava lá. Os artigos da professora Thaisa, aqui de Porto Alegre, contribuíram para esse momento aí também. Ok? Então, qual é a missão do Instituto? Certo? É seguir adiante com o professor Bernardo, professora Irene, professora Maria Helena, construíram uma história muito bonita, é muita responsabilidade seguir adiante com esse marco, e a nossa missão é formar e qualificar profissionais no campo científico, tecnológico, educacional,
gerando conhecimento de excelência, de classe mundial, através da pesquisa, ensino, extensão e inovação, em todas as áreas da física e correlatas, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, com interação com setores públicos e privados. Então, a gente tem essa missão, tem uma responsabilidade muito grande, né, de tocar adiante esse trabalho, né, trilhado por essas pessoas ilustres. O título da palestra diz que a gente está há 60 anos criando o futuro, mas ainda tem alguma coisa a ser criada, né? Sim, no campo da física tem muita coisa a ser desenvolvida, na área de espintrônica, fotônica, nano, computação quântica, matéria e energia escura. A gente só conhece 5% do universo, nem isso. Tem muita coisa a ser descoberta. Teletransporte, como ensinar física para essa geração que vive com o celular na mão, né? Então o quadro negro não funciona mais, a gente tem que se reinventar no ensino e muito mais. Então a gente tem que continuar criando o futuro, porque o futuro está vivo, é dinâmico, né? São várias descobertas, vários acontecimentos e a gente tem que seguir o rumo da história de cabeça erguida, contribuindo aí nesse cenário. Muito bem, então, antes de... Não ao fim, ainda tem uma flechinha que tem mais coisas, mas eu queria agradecer, né, sinceramente a presença de vocês para essa palestra, ao Centro Cultural pela parceria aqui com o Espaço, a URGS TV, que é fantástica, que edita essas palestras e disponibiliza com uma qualidade impressionante, né? E na nossa página, na página do Instituto, tem a linha do tempo do Instituto, que está lá disponível. Quem quiser saber mais detalhes dessa história, ela está lá numa linha do tempo bem interessante, que foi construída em parceria com a Secretaria de Educação à Distância. Agora, com essa parceria com o Centro Cultural, haverá palestras, né, uma por mês aqui. Já tem aqui, o folderzinho está aqui à disposição, quem tiver interesse. São temas diferentes de física, são palestras normalmente proferidas por professores do nosso departamento, às vezes também por alunos de pós-graduação. Dia 7 de maio teremos um outro grande evento pelos 60 anos do Instituto, que é um evento, na verdade, organizado pelo Museu da Universidade, dia 7 de maio, seminário Grandes Mestres dos Mestres da URGS. É o 5º ano desse evento. E esse ano serão homenageados a física, a química e a matemática. O primeiro evento é o da física, no dia 7 de maio. Então serão homenageados o professor Daci, o Guerra e o Mares, né? A professora Márcia vai falar sobre a história deles. E menções honrosas para a Alice, né? E para o Horácio Dottori, pela sua contribuição na parte de extensão também. E aí sobre esses dois falarei eu. Estão todos convidados, vai ser lá no ILEA, no campus do Vale. E nós temos o Cristiano e eu, né, um grande objetivo. A gente gostaria muito de construir um monumento, né, artístico para esses 3 professores, que já tem um lugar que é ao lado do nosso anfiteatro, vai ficar ao lado da janela, como se eles estivessem discutindo física, escrevendo no quadro, né. Nós já temos o artista, que é uma pessoa fascinante também, muito bom, e tem o custo, certo? Então a gente vai tentar construir esse monumento com contribuições voluntárias das pessoas. Nós estamos com dificuldade de abrir uma conta para fazer isso, mas a gente vai conseguir. Então, estão todos os convidados, aqueles que quiserem contribuir, né, para a construção desse monumento. Nós precisamos de doações. Agora sim, muito obrigada, né, por favor. E aí, gostou do Simplifísica? Para assistir mais, é só entrar no canal da URGS TV no YouTube. É youtube.com/URGS TV e assistir o programa que você quiser. Até mais!